Bom, pessoal, a gente então vai para o segundo bloco do estudo dos gases, e esse bloco ele é mais específico para química. Tá? O primeiro bloco ele é um bloco geral, a gente discutiu o PVNRT, discutimos as transformações, discutimos o modelo que se usa para entender gás, que é o modelo cinético, né? Cinético molecular. Falamos da questão da temperatura, associamos temperatura não mais à velocidade, mas assim a uma energia do sistema, que é a energia cinética das moléculas. Enfim, o que a gente vai fazer hoje é trazer esse conhecimento para algumas situações para química, especificamente, né? E depois é aqui que a química e a física dão uma separadinha. Por quê? Porque nessa aula eu vou estudar uma coisa aqui para gases. Lá na física a gente entra na termodinâmica, começa a falar de trabalho, energia interna, primeira lei, segunda lei, tá? Beleza. Mas lá eu também vou falar um pouquinho de PVNRT. Também vou retomar o PVNRT. Então, ó, só fazendo um check do que a gente já fez. Na última aula, a aula passada, né? Vocês estão assistindo. Não sei se chegaram a ver essa aula. Teoria cinética. O estado do gás, definimos pressão, volume e temperatura. Transformações gasosas, as especiais, isotérmica, isobárica e isométrica. A partir delas, a gente chegou no Pivot-Pivotó, né, na equação geral, para a transformação, e depois isso aqui vai virar tudo exercício. E fechamos em Clapeyron, PVNRT. Né, fizemos uma reflexão de como que ele chegou no PV igual a NRT. Da onde veio esse N, né? A gente falou um pouquinho disso. Aí hoje, hipótese de Avogadro. Por que que eu vou falar de hipótese de Avogadro? É daqui que sai o conceito de volume molar, tá? Depois fala de pressão parcial, e tem até um item de densidade aqui, lei de Graham, então tem bastante coisa, tá? Aqui já é um passinho a mais, assim, são conteúdos mais para os vestibulares meio pesados, tá? Por exemplo, em termos de Enem, o que eu acho que tem chance de cair aqui? A parte de pressão parcial no cálculo estequiométrico, né? Que a gente depois vai discutir um pouquinho também. Enfim, vamos começar. Aqui eu coloquei uma frase que resume o princípio de Avogadro. Vale lembrar que a hipótese ou o princípio de Avogadro, né, tem livro que chama de hipótese, tem livro que chama de lei. Eu, para ser bem honesto, não sei exatamente o que falar. Não pesquisei sobre isso. A ideia da hipótese de Avogadro, ela é concebida num momento em que isso não era tão óbvio. Eu vou mostrar para você a hipótese de Avogadro, você vai olhar para ela e falar, realmente, tem sentido. Mas no contexto em que ela foi criada, né, pelo Avogadro, era muito mais complicado você chegar nessas conclusões. Por quê? Porque você tinha o limite da experimentação. Não era uma coisa que tipo, era tão simples você provar. Né? O que acontece? Quando você coloca um gás num recipiente, vamos imaginar um balão, esse balão vai ocupar um volume. Né? Eu gosto de citar o caso do balão, porque o balão é um recipiente de volume flexível. Na aula passada eu já falei sobre isso. Né? Quando você quer estudar o volume de um gás, coloque ele num balão. Por quê? Porque se você coloca o gás num recipiente rígido, ele vai assumir o volume do recipiente. Então, se o teu problema consiste em verificar volumes, use um balão. Aí o que você faz? Você põe o balão, você põe o gás no balão, e o balão ocupa um volume. O volume do balão é proporcional a várias coisas. Então, ó, vamos escrever aqui. O volume de um gás, ele depende do número de moléculas, ele depende da pressão e ele depende da temperatura. Certo? Isso tudo é traduzido na equação de Clapeyron. Tá? Se a gente pensar, né, ó, o volume de um gás é igual a N, R, T, sobre a pressão. Tá certo? Então, o que o Clapeyron constata? Ele fala o seguinte, olha, imagine dois gases diferentes. Imagine dois gases diferentes. Você coloca esses dois gases em volumes iguais, ocupando volumes iguais, tá? Esses gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, quer dizer, o volume do gás é o mesmo para os dois, a pressão dos gases é a mesma para os dois, e a temperatura do gás é a mesma para os dois. O que ele vai dizer é que
lá dentro eu tenho certeza que tem o mesmo número de partículas. É uma hipótese que associa o volume de um gás ao número de partículas que existem ali dentro. É uma ideia de que, a partir do momento que você considera que existe uma coisa chamada de gás, ali dentro existem partículas. Essas partículas vão ocupar um espaço tanto maior quanto mais estiverem ali dentro. Né? Por isso que tem que ser um balão. Tá? Então, a consequência disso é que o volume não depende da natureza do gás. O volume que ele vai ocupar, ele não depende da natureza do gás. Ó, o volume não depende da natureza do gás. Tá? Eu posso até ilustrar isso para vocês na forma de um exemplo. Vamos imaginar uma situação assim, ó. Eu tenho um balão, vocês me perdoem o desenho, tá, gente, de criança. Tá? Esse balão, ele tem um volume V. Tá? E aqui dentro, deixa eu pensar num valor aqui, vai. Faz de conta que eu tenho 22 gramas de CO2. Tá bom? E esse CO2, ele está numa pressão e numa temperatura T. Não importa quais sejam, né? Lembra que eu falei na aula passada da tríade do gás, né? Eu conheço um gás quando? Quando eu tenho pressão, volume e temperatura. Ok. Agora imaginem que eu tenho um outro balão, tá? Com o mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura. Tá? Só que aqui dentro eu tenho SO2. Tá? Se eu tenho SO2, a pergunta é, qual é a massa desse balão? Qual é a massa de CO2, de SO2, perdão, né? Dentro do balão. Esse é um tipo de problema que tem como linha de pensamento a hipótese de Avogadro. Para você resolver um problema desse, você tem que pensar em hipótese de Avogadro. Você fala assim, bom, pera lá. O Avogadro diz que o número de mols de um gás depende da pressão, do volume e da temperatura. Tá, então pera. Se os gases estão ocupando o mesmo volume, na mesma pressão e na mesma temperatura, ou seja, os gases estão nas mesmas condições, o que eu posso afirmar categoricamente? Eu posso afirmar que a massa é igual? Posso afirmar que a massa é igual? Não. Porque o volume do gás não depende da massa, ele depende do número de partículas. Vocês lembram que a gente, quando resolveu estudar gás, a gente falou, olha, nós vamos simplificar o máximo possível o estudo do gás. Né? O gás ideal é aquele gás mais simples possível. Para esse gás, o comportamento de pressão, volume e temperatura vai depender só do número de partículas, e não do fato da partícula ser mais leve ou mais pesada. Porque se você parar para pensar, não sei se vocês vão concordar comigo, uma partícula de CO2 não tem a mesma massa que uma partícula de SO2. Mas para o comportamento que elas vão fazer ali, não importa. Se elas estão com a mesma situação, ó, mesma pressão, volume e temperatura, mesma pressão, volume e temperatura, eu posso afirmar o seguinte, que o número de moléculas de CO2 é igual ao número de moléculas de SO2. Então, o que eu faço? Vamos descobrir quantas moléculas tem no balão de CO2. Daqui eu vou fazer por regra de 3, tá? Olha, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas, gente. A massa molar. Então, você concorda que aqui dentro tem que ter meio mol de CO2. Metade de um pacote de mols, né? Aqui, peraí. A Gabi está entrando aqui. Olha aqui, meio mol. Então pera lá. Se lá dentro do balão de CO2 tem meio mol, do lado direito aqui do SO2 também tem que ter meio mol. Então aqui nós temos que ter meio mol também.
Tudo bem? Beleza. Bom, se eu tenho meio mol, vamos descobrir a massa. 1 mol de SO2, galera, se vocês puderem conferir, eu acho que é 64, tá? Porque o enxofre é 32, e o oxigênio é 16 vezes 2 dá 32 também. Então meio mol, metade. Meio mol tem uma massinha M. Tá? Beleza. Então ali tem que ter quantos gramas? 32 gramas. Sacaram como que os caras cobram isso no vestibular? Perguntas até aqui? Dan, você poderia explicar essa parte do número de mols de CO2 é igual ao número de mols do ácido Do sulfúrico? SO2? CO2, Aqui. isso. Tá, eu vou te pedir para você olhar isto aqui, ó. Equação de Clapeyron, tá? Beleza. PV e RT. Eu vou mexer nessa equação de um jeito que você vai perceber Acho, uma coisa. acho que entendi. Você deixou, fica tudo constante, aí vai cortando, né? É Eu fiz isso? isso, ó. O número de mols não é P vezes V sobre RT? Isso. Eu fiz isso. Então, o que eu sei? Ó, esse gás da esquerda, ele tem um volume, uma pressão e uma temperatura. Então, se eu fizesse a conta aqui, ó, imagina que eu faça a conta. Pegue a pressão, o volume, a temperatura e faça essa conta. Eu vou chegar num número de mols. Tá. Só que desse lado, o número de mols também tem que ser igual. Tá? Por quê? Porque os valores são os mesmos. Isso é uma coisa. Então, o número de mols tem que ser igual. Outra questão, que daí eu não sei se exatamente, talvez seja isso que você está perguntando mais pontualmente, é de onde eu tirei esse meio mol? Este meio mol eu tirei da massa que ele me deu, que eu, na verdade, coloquei aqui. 44 gramas. Então peraí, o que eu fiz foi isso, ó. Eu pensei assim, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Quantos mols eu terei para 22? Então daqui eu tirei o meio mol. N igual a meio mol. Você entendeu? Eu não sei se foram essas as suas dúvidas. Se não, você pode Foi. perguntar de novo. É isso mesmo, tá certo. Tá bom? Obrigado. Beleza. Ok. Continuando. Mais alguma coisa, gente? Beleza. Podem tirar print. Ficou até mais completo agora. Agora vamos pegar um pouquinho mais pesado, hein? Vamos pegar um pouquinho mais pesado. Vamos lá. Porque veja, o que acontece neste caso, que nós acabamos de discutir? Os gases estão com o mesmo PVT. Ó, PVT igual, PVT igual. Então tem que ter o mesmo número de mols. Aí tem todo um desdobramento aqui. Então se tem o mesmo número de mols, você acha o número de mols de um, fala que o outro tem que ter o mesmo número de mols e tenta fazer as contas aqui. Olha o que vai acontecer agora, ó. Aqui eu tenho uma tabela, só que eu tirei de um exercício, tá? Eu tirei o enunciado, gente, porque, puta, enunciado em aula é um saco, né? Vamos pegar o filé mignon da coisa e discutir. Porque a hora que você for pegar o exercício, você vai entender. Falar, já sei o que está acontecendo. O cara deu uma tabela com 5 gases. NO2, argônio, amônia, flúor, CO2. E ele deu as condições. E pergunta onde tem mais gás. Onde há maior número de partículas de gás. Onde tem mais moléculas de gás. Tá? Olha, o jeito mais, vamos dizer assim, mais trabalhoso de você responder essa pergunta é fazer um por um. Por que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Da equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Muito bem. Se eu isolar o número de mols, como eu fiz no slide anterior, ó, PV sobre RT. Certo? E aí você pode fazer um por um. Um por um e achar o número de moléculas. Agora, se você tiver calma e perceber uma coisa, o teu raciocínio vai ser muito mais rápido. Por quê? Olha só. Olha para a conta do número de mols, que é igual a isso aqui. Vocês perceberam que os gases estão com o mesmo volume?
Então, o volume... perdão. O volume dos gases é o mesmo. Então, essa parte da conta é igual para todo mundo. Tá bom. A temperatura também é igual. A temperatura também é igual. O R é constante para todo mundo. Ele é o R, né? E a pressão não é. E aí eu olho para a pressão e percebo uma coisa importante. Ó, as pressões você tem, ó, valor 2, 4, 2, 6 e 2. Tudo proporcional, vocês perceberam? 2, 4, 2, 6, 2 é a mesma coisa que 1, 2, 1, 3, 1. Perceberam isso? Hã? A pressão ela é diretamente proporcional ao número de mols. Quanto maior a pressão, então maior o número de mols. Então, na verdade, verdadeira, você pode dizer o seguinte, ó. Você pode fazer a seguinte conta, porque a pergunta é clara. Onde tem mais moléculas? Ele não pergunta quantas tem. Então, se ele não pergunta quantas tem, talvez não seja interessante fazer o cálculo, né? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. No recipiente 1, a pressão ali dentro é 2 atm, não é? Tá? O que eu vou considerar de maneira, vamos dizer assim, arbitrária? Que ali dentro tem N moléculas. Mas N quantas, Dan? Não importa. N. Então, o resultado dessa conta aqui, ó, ele vale N quando a pressão é 2. Então, para pensar um pouquinho, galera. Pergunta para vocês do passo ou repassa, vai, senão tortinha na cara. Ó, qual deve ser o número de moléculas no recipiente 2? Sabendo que a pressão ali dentro é 4 atms. Olha a torta. Exatamente, tem que ter o dobro de moléculas. Escapou da torta. Tem 2N moléculas. Tá? E no recipiente 3? Bom, o recipiente 3, ele está na mesma condição do 2. Do 2 não, perdão. Do 1. A pressão é igual, então hipótese de Avogadro nele. Gases nas mesmas condições têm o mesmo número de moléculas. Tá, vocês estão entendendo, gente? Item 4. Olha o que acontece nesse caso, moçada. A pressão, se você pensar na pressão de 6 atms, ela é 3 vezes maior do que aquele valor base que você estipulou, né? Isso aqui é o valor base, ó. É daqui que você estipula os outros. Você convenciona que esse aqui vale X e os outros você vai na proporção. Sacaram a ideia do negócio? Então aqui tem que ter 3N, né? 3N moléculas. E o recipiente 5 tem a mesma quantidade que o recipiente 1 e o recipiente 3. N moléculas. Tá? Então, na resposta, né, onde tem mais gás? Resposta, recipiente 4. Tá? Agora, deixa eu fazer um comentário, tá, gente? Só um comentário. Isso sabe aquela coisa que nada é tão ruim que não possa piorar? Dá para dificultar mais o exercício? Dá. O que os caras fazem no extremo da coisa? Eles mudam tudo. Eles não mudam a pressão só. Eles mudam o volume e a temperatura. Só que aí o que você faz? Você faz a mesma coisa que você fez com a pressão. Chama isso aqui de P. Esse aqui você vai chamar de 2P. Esse aqui você vai chamar de 3P. Com o volume, eles vão fazer a mesma coisa. Tipo, bota 20 aqui, aí bota 40 aqui, aí bota 10 aqui. Sacaram? Eles vão fazendo isso, tá? Mas aí já é um caso mais difícil. Tudo bem? Perguntas? Podem tirar print. Perceberam que a gente está fazendo um estudo de caso aqui, né? Se você quiser escrever, também pode, tá? Não tem problema. O que ficar melhor para você. Eu estou.
Tá muito ruim o áudio ou não? Não, tá ótimo. Ah, tá. Então consegui consertar o negócio aqui. Tá ótimo, tá perfeito. Pode falar. Então, eu estava pensando um pouco sobre o KP. E aí, eu estava pensando em uma equação hipotética, que eu tenho A mais B em equilíbrio com C, todos Uhum, gasosos, uhum. e um recipiente isolado e tudo mais. Então, eu tenho que o volume é igual de todo mundo, o R também e a temperatura também. Você tá falando uma coisa mais ou menos assim, ó. Tipo A mais B em equilíbrio com C. Tá num sistema, isso aqui Isso. gasoso, isso aqui gasoso, isso aqui gasoso. E aí, me conta mais. Tá. Isso. E aí eles estão em um recipiente isolado, então estão ocupando o mesmo volume, o Volume mesmo todo R mundo e não sei o igual quê. Isso. e a temperatura também. Eu posso falar que a pressão de vapor de A, de B e de C são iguais ou não? Não. Não pelo aqui, bom, primeiro que aqui a gente já não vai usar o termo pressão de vapor, a gente pode usar o termo melhor para isso, tá? Talvez. Ah, Pressão certo, pressão parcial. parcial. Pressão parcial, que a gente vai discutir até hoje ainda. Não, sabe por quê? Porque o que a gente vai perceber no seguinte, na situação é o seguinte, Jade. Se eu tenho volume igual, porque está todo mundo no mesmo recipiente e na mesma temperatura, o que a gente vai perceber? O número de mols é proporcional à pressão do gás. Então, tipo, por exemplo, vamos supor que na condição de equilíbrio, porque uma das coisas que caracteriza o equilíbrio é que a concentração de todo mundo fica constante. Então, vamos supor que lá dentro do sistema tenha no equilíbrio, vai, 1 mol de A, meio mol de B e 1,5 de C. Então, cada gás ali vai ter uma pressão diferente. Mas aí a gente está entrando num conceito de pressão parcial, o que é um pouco diferente de você olhar para essa situação aqui, ó. Por quê? Porque nesse caso, os gases não estão misturados. Né? Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: se eu pegasse todos esses gases e colocasse aqui dentro, todos eles aqui dentro, certamente a pressão seria totalmente diferente. Agora, tem uma coisa que vai acontecer: a pressão vai ser proporcional ao número de mols. Tá? Por isso que no KP, aí você para pensar o seguinte: por que você acha que no equilíbrio eu posso calcular tanto a constante pelo Kc como pelo Kp? Porque no fundo, no fundo, no fundo, a concentração e a pressão parcial são juntas. Se o cara está numa concentração maior no equilíbrio, ele terá uma pressão parcial maior naquele ambiente todo, tá? Não sei se ficou clara a tua pergunta, a minha resposta, desculpa. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Tô por aqui. Beleza. Maravilha. Vou apagar isso aqui, só para não misturar os negócios. Eu gosto de perguntas que aparentemente não tem a ver com o conteúdo, mas força a gente aí atrás, né? É muito importante esse tipo de ponte, viu? Que vocês comecem a treinar vocês, tá? Bom, peraí, pera. Não, vamos com calma. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no slide para pegar uma informação. Nós tínhamos no recipiente 1 N moléculas, né? De gás. No recipiente 2, eu tinha 2N moléculas. Vai conferindo aí, tá? 2N moléculas. Nossa, minha saleta está muito estranha hoje. No recipiente 3, eu tenho N moléculas também. Espera um pouquinho. Eu cometi um erro bem grosseiro aqui. Eu não posso me permitir de fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é molécula, hein? Alguém pode me corrigir aqui? Por que eu não posso escrever molécula aqui? Corrija o prof. Mods, por que eu não posso escrever molécula aqui? Porque é gás nobre. Gás nobre é átomo, né? Ó.
Aqui é mol de átomo, não de molécula. É mol de átomo, tá? Cuidado. A palavra mol, gente, ela pode ser usada para qualquer coisa. Não é porque a gente está usando mol que não pode ser para molécula, para íon. Não, não. Muito pelo contrário. Mas é só não posso chamar o argônio de molécula, né? Aqui é átomos. Isso vai fazer toda a diferença no exercício. Tá? Agora, o item 3 eu posso chamar de molécula, porque é amônia, não tem problema. O item 4 eu posso chamar também de molécula. Ele tem 3N moléculas. Agora eu quero ver. E o CO2 também molécula, tá? N molécula. Olha a pergunta que está escrita ali em cima agora, galera. Onde tem mais átomos? Vamos calcular o número de átomos lá dentro? Sim, porque calcular o número de átomos envolve perceber que moléculas são grupos de átomos, não é? Então veja, olha. A substância que está contida no recipiente 1 é o NO2. O NO2 é formado por 3 átomos. Então, cada coisa que você chama de molécula lá dentro é formada por 3 átomos. Então, por exemplo, se eu tiver lá dentro 1000 moléculas, para formar essas 1000 moléculas, eu tive que usar 3000 átomos, certo? Então, se a minha molécula é NO2, aqui eu tenho 3N átomos. Essa conta precisa ser feita com agilidade. Por isso a aula de mol é fundamental. Mol, gente, é um pré-requisito para você deslanchar no cálculo. Depois que você faz faz bastante exercício de mol, treina bastante, isso vai ficando mais rápido, tá? O argônio não tem que fazer a conta. Percebe que o argônio não tem o que fazer a conta? Porque o argônio não é formado por moléculas, ele já é átomo. Então, quando você achou o número ali no primeiro exercício, você já estava achando o número de átomos. Aqueles, para as outras partículas, era molécula. Né? Amônia. Amônia é formada por 4 átomos. Então, cada coisa que você chama de molécula, aqui, tem 4 átomos. Então, você vai ter 4N átomos. Tranquilo? Belezitia. E pro F2, galera? F2, vamos lá, vai. F2 e já me dá também o CO2. Por favor. F2 e CO2. Pode falar aí, manda ver, manda ver. Pode mandar no privado, não tem problema. Já vou escrever átomos aqui. Átomos e átomos. Opa, massa. 6N. Perfeito. E 3N, né? Ó, cada molécula formada por 3 átomos. Aqui, cada molécula formada por 2. É isso, tá bom? A gente acaba misturando, né, um pouco de teoria de mol com a teoria de gases. Não tem como escapar disto. Beleza? Antes da gente trocar de tela, eu preciso encerrar a discussão de hipótese de Avogadro, definindo aqui, gente, volume molar. Vamos definir volume molar? Aí você fala assim, Dan, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá, vamos refletir um pouquinho juntos. O que a gente acabou de discutir? O Avogadro diz que se gases estiverem à mesma pressão, volume e temperatura, eu tenho o mesmo número de moléculas. Tá? Então, se eu olho para essa equação e, de maneira conveniente, isolo o volume, eu tenho isso, ó. Eu posso ficar brincando com a equação de Clapeyron aqui a tarde inteira, né?
Isola uma coisa, vê o que acontece. Isola outra coisa, vê o que acontece. Tipo, agora na parte de misturas gasosas, a gente vai fazer isso. Tá, agora vem a pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui. Qual o valor de V é o volume, para N igual a 1? E aí? Qual é o valor do volume para N igual a 1? Tudo bem? O que eu estou perguntando de maneira direta? Qual é o volume ocupado por 1 mol de gás? A resposta para essa pergunta tem nome, volume molar. Tá? O volume molar nada mais é, gente, do que o volume para N igual a 1. Então, se você colocar 1, qual é o volume molar de um gás? RT sobre P. Tudo bem? Eu só peguei o valor 1, coloquei ali na conta do Clapeyron e deixei nele. E aí passei a chamar isso de volume molar. Quanto vale essa conta aqui? Alguém arrisca o valor dessa conta? Qual é o resultado desta conta? Você pode ter várias respostas, tá? Não é um valor fixo, né? Você olha para a conta e perceba uma coisa. Essa conta vai depender das condições do gás. Então é daqui, gente, que surgem duas situações particulares, né? A CNTP e a CATP. São as duas condições características que a gente usa muito na química, né? A CNTP, ela é obtida para temperatura 0 graus Celsius e 1 atm. E a CATP é 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Beleza? É óbvio que nessas situações, né, os volumes não são iguais. A temperatura da CATP é um pouquinho maior. Só lembrando, né, gente, que na conta, você coloca a temperatura em Kelvin. Você pode até expressar a CNTP, 0 graus Celsius, não tem problema, mas na hora de fazer a conta, em Kelvin. Até porque, né, gente, que coisa curiosa. Se você botar Celsius aqui, ó, você buga a conta. Você buga a conta. Por quê? Porque se você botar o Celsius aqui, você vai dizer que o volume do gás é 0? Não existe gás. Tá? Então tem que ser em Kelvin mesmo. Beleza? Então é daqui que vem o 22,4, gente. Tá? É daqui que vem o 22,4. Se você fizer a conta, colocar ali a temperatura, 273 Kelvin, vai dar 22,38, uma coisinha assim, tá? E esse aqui dá 24, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 298 vezes 0,082, 24,4 Porque tem exercício que põe 24,5, 24,4 litros por mol. Tá? Só que o que eu queria também comentar ainda em relação a essa equação, gente, para o volume, né? Você percebe que se você souber isso aqui, ó, isso aqui, porque assim, óbvio, ninguém vai saber o 22,4. Vocês vão guardar ele para sempre. Ele vai aparecer sempre. Só que imagina que você está fazendo um problema em que a condição não é nem CNTP nem CATP. Ah, mas isso não aparece. Aparece. Se você for dar lá a aula de cálculo estequiométrico e voltar lá nos problemas, tem exercício que não estava na CNTP, lembra? Estava 27 graus. Você pode fazer essa conta e achar o volume molar na hora. Ah, eu quero o volume molar a 30 graus Celsius. Põe lá na conta. Quero o volume molar a 27, que é 27 graus Celsius, que dá 300 Kelvin, né? Beleza, tá? Então dá
Dá para lembrar isso daqui. Ok? Perguntas? Já vou trocar o slide, se quiserem tirar print. Então, vocês vejam, né, como é importante a gente aprofundar o conteúdo. Porque senão você não consegue, você não tem tempo para fazer essas reflexões aqui. Né? Eu tenho certeza que muitas coisas que eu falei aqui despertou em você. Falou, opa, peraí, isso aqui, acho que o negócio não tô tão claro, não tá tão claro isso aqui para mim ainda não. Tá? Vamos atrás disso. Vamos atrás, pegue os exercícios. Tá? Eu vou passar. Densidade. Então, aqui é um segundo tópico, vamos dizer assim. Tá? Eu nem tinha colocado esse tópico naquela lista, porque, na verdade, quando eu preparei aquela lista, eu estava com uma ideia de aula na cabeça, depois eu resolvi me mudar e aumentar um pouco as coisas. Aí eu resolvi, falei, bom, vou discutir densidade com eles também. Ah, mas puta, densidade é uma coisa meio estúpida, densidade é massa sobre volume. Pois é. Só que, quando a gente trabalha com gás, eu consigo entender que a densidade de um gás varia demais. Varia demais. Né? Faz um exercício bem simples. Imagina que você pega um balão e encha ele com hélio. Os balões meteorológicos, né? São preenchidos com gases de baixa densidade. Os gases vão subindo. Né? Eles vão, por conta do empuxo, o balão vai subindo. E aí eles têm umas sondas no balão que vão medindo umidade, temperatura, pressão, para poder fazer monitoramento do clima e tal. O que acontece? Quando o balão vai subindo e vai caindo a garoa, quando o balão vai subindo, ele vai mudando a temperatura e vai mudando a pressão. Então o volume vai variando. Tudo bem, a massa lá dentro é constante. Mas você sabe muito bem que se você colocar um balão numa certa condição, ele vai dar um volume. Se você mudar a condição, ele muda o volume. Então, você há de convir comigo que, diferentemente de líquido, por exemplo, a densidade de um gás varia pra caramba. Ah, a densidade de um líquido varia com a temperatura. Senão não existiria corrente de convecção no mar. Água quente, água fria. Claro que existe. Só que é uma variação que não é tão grande. E mesmo assim acontece corrente de convecção na água, hein? No gás, isso é brutal, essa variação de densidade. Porque o gás muda muito o volume. Então, qual é a proposta aqui? É calcular a densidade do gás em função não da massa e do volume, mas da pressão e da temperatura. Então, a gente vai discutir, é um raciocínio matemático bem pontual, tá, gente? Mas que tem que te chamar a atenção. Olha só, vamos imaginar então o seguinte, eu tenho um balão, só que eu não tenho nem a massa nem o volume. Eu tenho a pressão e a temperatura. Eu quero a densidade dele em função disso. Tá? Então, ó, pela equação de Clapeyron, eu tenho isso aqui. Ó. Nós vamos tirar uma conclusão bem legal dessa coisa aqui. Tá? Eu não gosto muito de fórmula, mas eu sempre peço para vocês decorarem algumas. Né? Tem que decorar, não tem jeito. Eu posso escrever número de mols de outra forma. Eu posso pegar essa equação aqui e fazer isso. Ó. P vezes V igual a massa sobre massa molar, vezes R, vezes T. Abriu o número de mols. Tá bom? Abriu o número de mols. Tá aqui. Agora eu vou mexer nessa fórmula de maneira conveniente para que apareça aqui a densidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, o volume, e vou descer o volume aqui. Vou trocar de lugar com a massa molar. Vou passar a massa molar aqui para cima. E o RT, eu vou passar dividindo, pau, lá para baixo. Tá? Então vai ficar assim, ó. Massa sobre volume é igual. Ó, passei o volume para aqui para baixo. Então fica pressão vezes a massa molar dividido por R e T. Olha lá. O que a gente consegue provar? Que a densidade do gás ela é igual a pressão. Então, presta atenção aqui. Ó. Ela é diretamente proporcional à pressão. Aumentou a pressão, a densidade aumenta. Faz sentido. Porque, geralmente, o aumento de pressão ocorre porque o gás diminui o volume.
o gás diminui o volume. Então, a tendência é que ele fique mais denso. Então, se um gás está numa alta pressão, existe uma boa indicação de que ele é denso. Tá? Olha que interessante o que acontece aqui. A densidade depende da massa molecular. E isso é bem interessante. Por quê? Porque isso mostra que moléculas mais maçudas, mais massivas, se estiverem nas mesmas condições, serão mais densas. Então, isso vai mostrar, por exemplo, que a nossa atmosfera não é tão homogênea quanto a gente imagina. Né? Mesmo se você pegar uma camada aí pequena da nossa atmosfera, de 10 quilômetros, uma coisa assim pequenininha, você vai ver que ali não é homogêneo. Você tem mais para baixo moléculas que são mais, entre aspas, pesadas, né? Tá? E a temperatura, né, gente? O ar quente sobe. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Na aula de geografia, o que a gente, quando vai falar de clima, climatologia, tá? O ar quente sobe, o ar frio desce, a convecção. Tá aqui explicado, ó. A temperatura aumenta, a densidade diminui do gás. Então, massas de ar que são mais quentes tendem a ser massas de ar menos densas. Então, você tem aquela história da corrente de convecção, né? Beleza? Tranquilo, gente? O que eu faço com essa conta? Você tem vários exercícios que podem aparecer. Na aula de exercícios, que é a próxima, né? Que a gente vai fazer, a gente vai ter uma questãozinha lá para a gente brincar. Tá? Só para complementar essa fórmula, olha o que eu posso ainda perguntar. Ó. Cálculo da densidade do gás na CNTP. Essa pergunta aqui ela é legal de responder. Como é que eu calculo a densidade de um gás na CNTP? Bom, o que a gente sabe? Que a densidade depende da pressão e da temperatura. Tá, eu sei a pressão e a temperatura da CNTP, que é 273 Kelvin, né? 273 Kelvin e 1 atm. Ok. Eu posso colocar ali na fórmula, mas eu posso fazer de um outro jeito. O que eu também sei da CNTP, que nós acabamos de descobrir, né? Lembrar, por exemplo, que 1 mol de gás ocupa quanto? 22,4 litros. Tudo bem, eu tenho duas informações. Com a informação que está em branquinho, eu pego essa informação, aqui, ó, e substituo nesta fórmula. Agora, com a informação amarelinha, eu posso usar a fórmula tradicional de densidade. A massa sobre volume. Sabe por quê? Veja, você concorda comigo. Se eu colocar aqui a massa molar, eu estou colocando a massa de 1 mol, não é? Mas Dan, por que você colocaria a massa molar aí? Porque se eu colocar a massa molar, que número eu posso colocar aqui embaixo? Ó? Deixa eu colocar um igual aqui, peraí. Aqui. Supondo que eu coloque a massa molar aqui, ó, da substância, né? Que número que eu posso colocar aqui? Já estou com a tortinha pronta aqui, hein? A massa molar... Opa, apareceu aqui, pulou. Pulou, aí. A massa molar, ela não é a massa de 1 mol? Então, se eu colocar aqui a massa de 1 mol, o que é certo eu fazer aqui embaixo? Colocar o volume de 1 mol. A massa molar pelo volume molar. Tá? Beleza? São formas diferentes de você enxergar a densidade de um gás.
você pode enxergá-la pelo tradicional massa-volume, né? Você pode enxergar... Então, a gente pode fazer um quadrinho de resumos aqui. Vamos ver se vocês curtem a ideia. Ó. Vamos escrever um resumex aqui. Do que você precisa saber dessa questão. Então, resumo. No que diz respeito à densidade de um gás, você pode usar o tradicional massa por volume, certo? Pode transformar essa conta em massa molar dividido pelo volume molar. Que no caso da CNTP vale 22,4. E também pode calcular desse jeito aqui, ó. P, emão, sobre RT. É claro que, se você... o que não fazer? Sair dessa aula e nunca mais olhar para isso. O que fazer? Sair dessa aula, sentar, antes de sair fazendo exercício desesperadamente, pega, reflete sobre isso e tenta repetir o que você viu. Quando você estiver seguro, repetindo isso de forma relativamente natural, isso vai demorar 1 hora, aí você vai para o exercício, você está pronto para fazer. Se não houver esse passo, vai ficar difícil. Você bate no exercício e volta. Bate e volta. Porque ver só isso assim, é muita informaçãozinha. A não ser que você já tenha visto algumas outras vezes, né? Se você já viu isso, já tentou deduzir, você vai ver que isso agiliza o processo, tá? Dica. Beleza? Perguntas, gente. Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rápido. Bom, terceiro subtópico da aula. O que eu vou contar aqui, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, porque é um assunto que não cai muito. Não é um conceito que, nos próprios livros didáticos, nas próprias apostilas de cursinho, eles acabam reservando um pouquinho a coisa para falar sobre isso. Peraí, que estão perguntando uma coisa bem aqui. Peraí. É muito errado pensar que a densidade como peso... Então, não, assim, você pode pensar, mas não conta para ninguém, tá? Não é que você não... quando você fala sobre isso, eu sei que você sabe que é diferente as coisas. O problema é a gente escrever isso numa prova, né? Principalmente se você vai fazer uma prova discursiva. É evitar esse termo, né? Porque ele acaba... É mais ou menos... eu vou fazer uma comparação, não sei se eu vou ser muito feliz na minha comparação, tá? Mas eu vou tentar. Os professores de redação têm uma preocupação muito grande com a norma culta da linguagem. Mas se você pergunta para um professor de português o que ele acha, ele vai dizer, olha, não tem problema o cara adotar uma gíria, uma coisa aqui ou ali, na coisa falada, né? Mas na hora de escrever um texto para o vestibular, é a mesma coisa aqui na física e na química. Se você põe pesado, dependendo de como é a banca vai dar uma descontadinha ali, né? Se houver essa possibilidade dentro do critério. Mas pensar, eu entendo o que você está pensando. Você não está pensando que é peso igual a massa vezes gravidade, tá? Agora, se você pensar que os gases estão no mesmo volume, aí é normal pensar que o mais denso tem mais massa, portanto mais peso, né? Aí não está errado. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas não está errado, né? Pensa em dois corpos de mesmo volume. Se os dois corpos têm o mesmo volume, a densidade depende apenas da massa. Então, o mais denso será o mais massivo, portanto, mais pesado, tá? Beleza. Qualquer coisa chama aqui de novo. Bom, existem dois processos que são de extrema importância, por exemplo, para a biologia. Um deles muito para a biologia, né? No caso da efusão, especificamente, o processo tem isso aqui tem mais interesse em algumas situações específicas, né? Então, vamos falar um pouquinho só falar um pouco sobre essas definições aqui para a gente contextualizar a lei de Graham, né? Porque a lei de Graham, na verdade, é uma consequência disso que eu vou contar. Gases são substâncias, sobretudo quando a gente pensa no gás ideal, né? Que não tem interação molecular. Então, a molécula fica meio que a esmo
dentro do sistema. Quando gases são colocados em contato, há uma tendência natural deles se misturarem, né? E constituírem, assim, sistemas homogêneos. Esse processo que é passivo, né? A biologia chama muito esse processo de passivo, a difusão, ele é um processo que é estudado. Tem lá suas informações relativas a elas. Por exemplo, a velocidade com que um gás se difunde. Do que ela depende? Né? Isso em algumas situações, por exemplo, o cara está construindo um laboratório, e naquele laboratório você está trabalhando com gás, e o gás é tóxico. Você precisa ter todo um sistema que vai calcular qual é a velocidade de difusão desse gás na hora que escapar aqui. Quanto tempo eu tenho para, por exemplo, evacuar uma fábrica, se eu precisar? Qual vai ser meu protocolo de segurança em relação a isso? Então, e outras coisas, né? Na biologia, por exemplo, isso também é importante. Na biologia, a gente relaciona muito a difusão com a questão da concentração, né? Que o gás ele vai se difundindo por concentrações, tá? Tentando homogeneizar o ambiente em termos de concentração. A efusão aí já é um termo mais específico, mas que tem a ver uma coisa com a outra, que é a velocidade com que um gás escapa por pequenos orifícios. Então, uma vez que você tem um sistema, um cilindro fechado, tem lá dentro um gás, e esse cilindro tiver um furo, um vazamento, quanto tempo demora para esse vazamento acabar? Como é que vocês entendem qual é a situação? Bom, o que essas duas coisas têm em comum? A ideia de calcular velocidades. Então, a lei de Graham, ela fala da velocidade de difusão ou efusão. Velocidade de difusão barra efusão. Tá, eu vou colocar a fórmula, nós vamos refletir sobre a fórmula e vamos olhar para a figura para vocês entenderem melhor a ideia. Essa fórmula, por que eu não vou falar muito sobre ela? Porque ela é uma fórmula experimental. O que esse cara fez? Ele foi para o laboratório e ele fez uma série de experimentos envolvendo difusão gasosa. Então ele pegava gases, colocava em sistemas e analisava quais eram os fatores que eram relevantes na hora da velocidade ser maior ou menor. E ele chegou a algumas conclusões que, para quem está só estudando, fala, não, é óbvio isso, né? Mas ele obteve resultados matemáticos disso. Então, a tal da velocidade de efusão, ela pode ser escrita de maneira assim, matemática, da seguinte maneira: um K dividido pela raiz quadrada da massa molar do gás. Bom, tem duas coisas que são óbvias e uma que não é nada óbvia. Tá? A primeira é a seguinte: esse K, o que você precisa saber sobre ele? Ele é um valor que depende das condições do gás. Depende das condições de um gás. Vocês já imaginem, por exemplo, que se o gás estiver numa temperatura maior ou menor, ele tende a espalhar mais rápido ou mais devagar. Se a pressão desse gás, quando ele foi liberado, era muito alta, essa velocidade vai ser maior. Um gás que está pressurizado, quando tem um vazamento, o vazamento é muito mais rápido. A velocidade com que aquelas partículas vão saindo dali é enorme. Tudo bem? Então, esse K, na verdade, não é uma preocupação. Tipo, não é um valor que você tenha que saber, nada. O que ele descobriu de maneira mais, assim, esquisita é o seguinte. Bom, quanto maior a massa molar, menor a velocidade de difusão. Isso aqui é a massa molecular do gás, ó. Massa molecular. Tá? O que tornou, na verdade, essa lei relativamente famosa? Primeiro, a constatação de que moléculas de maior massa tendem a se deslocar mais devagar, tá? Isso tem a ver com a temperatura, obviamente, né? Porque moléculas mais pesadas, se estão na mesma temperatura, tendem a ser mais lentas. Vocês lembram da animação que a gente viu na aula passada.
O que é esquisito da equação? Essa raiz quadrada. Ele descobre que a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada. Não é só a massa, é a raiz quadrada da massa. Tá? Bom, essa velocidade geralmente é calculada em litros por minuto para efusão, ou por segundo, isso se for uma efusão. Porque você está falando de escape do gás, né? Ou ela pode ser calculada, por exemplo, em centímetros por segundo, se for uma velocidade de espalhamento do gás para difusões. Então, não importa muito o que você está calculando no final das contas. Tá? Depois eu vou mostrar um estudo, um exemplo de exercício, para vocês entenderem como é que os caras cobram isso. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. De uma certa forma, sim, né? De uma certa forma, sim. É que você tem que pensar o seguinte, né? Se você pensar em termos microscópicos, o que acontece? O K depende das condições do gás, ou seja, depende da temperatura. Só que a temperatura tem a ver, basicamente, com mv² sobre 2, não tem? Energia cinética. Então, se está todo mundo numa mesma temperatura, quanto maior a massa da molécula, menor vai ser a velocidade dela. A tendência é que isso aconteça. Né? A quantidade de movimento, se você pensar numa situação microscópica, a quantidade de movimento seria mv. Né? É que no caso de molécula, qual que é o problema? Né? Não é uma questão de não ser certo. A gente pensa dessa forma, mas como é que eu calculo mv de uma molécula? Mas a ideia é perceber que essa velocidade vai se refletir numa quantidade de movimento maior ou menor. Tá? É a primeira coisa que a gente meio que olha no gás, né? Tipo, como é que a partícula está andando lá dentro? Ela está rápida. Se ela está rápida, ela tem muita quantidade de movimento. A hora que ela bater na outra, ela vai empurrar a outra, que vai ficar mais rápida. Então, você começa a meio que viajar nesse sentido. É viagem boa, né? Viagem boa. Pelo menos eu acho. Ok. Tranquilo, gente? Até aqui? Tranquilo, não, né? Então, deixa eu mostrar agora para vocês a segunda parte da história, né? Para a gente concluir a lei de Graham. Esse experimento, ele já virou várias vezes assunto para exercício. Perdão. Ele já virou várias vezes assunto para exercício. É o experimento do anel de cloreto de amônio. Anel de cloreto de amônio. Depois você procura na internet, YouTube. Posso até depois arrumar um videozinho, ver se eu acho alguma coisa para vocês, tá? Como que funciona? Ele meio que prova de maneira qualitativa isso que a gente está falando. Como que funciona? Aqui você tem um algodão embebido com uma solução de ácido clorídrico. Uma solução ácida, tá? Um algodão embebido com ácido clorídrico aquoso. Aí uma coisa importante você tem que saber. O ácido clorídrico é um gás, tá? Então a solução de ácido clorídrico, ela literalmente evapora ácido. Se você aproximar o narizinho de uma solução de ácido clorídrico, você vai sentir uma sensação horrível. Porque você vai inspirar vapor de HCl. Imagina a hora que esse vapor encostar na sua mucosa. Ele ioniza, tá? Do outro lado, você tem um outro vapor bem horroroso também. Amônia. Tá bom? E aqui você tem um tubo. O que acontece quando a amônia reage com ácido clorídrico? Isso aqui é uma reação ácido-base, que a gente vai discutir lá na química inorgânica. Ela vai produzir um sal. Só que esse sal ele vai cristalizar na parede do recipiente. Ele vai formar um anelzinho em volta. Vai encostando na parede e formar um cristalzinho, vai formando cristalzinhos. Né? O que esse experimento está mostrando? Esse experimento está mostrando que o encontro entre as moléculas de ácido e de amônia ocorreu aqui. Ok? E nós observamos uma questãozinha aqui, ó. O ponto de encontro ele está mais deslocado para a direita do que para a esquerda. Então, olha que tema legal para você montar uma questão. Sabe, esse texto se refere às duas próximas questões. Uma de difusão e uma de velocidade média. Você pode viajar na questão. A pergunta aqui é a seguinte, alguém pode me explicar que tipo de conclusão
eu posso tirar da posição do anel? O que a posição desse anel me revela? Que o NH3 tem maior velocidade. Perfeito. Olha lá, apareceu de novo aqui. Ele se desloca com maior rapidez. É porque ele foi mais longe, né? Tá. Isso me obriga a concluir o que, então? Diante da lei de Graham. Diante da lei de Graham, o que isso me permite concluir? Que o NH3 é formado por moléculas menores, mais leves, vamos dizer assim. Faz sentido? Faz. Sabe por quê? Sabe qual é a massa molecular da amônia? Amônia? A massa molecular da amônia, gente, é 17 unidades. Cada molécula pesa 17 unidades. E a molécula do HCl pesa 36,5 unidades de massa atômica. Então, quer dizer, o fato da molécula ser um pouquinho mais pesada diz que ela vai andar mais lentamente, tá? Então, por exemplo, qual seria o gás com maior velocidade de efusão e difusão? Alguém chuta aí? Qual é o gás que anda mais rápido? Se você tiver todos na mesma condição de temperatura e pressão, né? Com essa ressalva. Supondo todas as condições de pressão e temperatura idênticas, qual é o gás que anda mais rápido? H2. Perfeito. H2 é o mais leve. É o gás que tem menor massa molecular. Perfeito. Tá bom? Tranquilo? Perguntas, gente? Aqui o estudinho de caso. Para a gente tentar imaginar como é que isso apareceria numa questão de vestibular. Olha só a pergunta do querido. O hidrogênio atravessa um pequeno orifício com velocidade 5 litros por minuto numa determinada pressão e temperatura. Qual a velocidade com que o oxigênio atravessaria o mesmo orifício, na mesma pressão e temperatura, em litros por hora? Então, veja. Eu estou numa condição de pressão e de temperatura que é igual para os dois gases. Para o hidrogênio, a velocidade de escape dele é 5 litros por minuto. Tá. E nós sabemos que a massa atômica do hidrogênio, a massa molecular, desculpa, é 2 unidades. Que é um hidrogênio mais um dá 2. Tá. Beleza. Para o oxigênio, eu não sei qual é a velocidade, eu quero ela. E aí tem uma ressalva aqui, né, que ele quer em litro por hora. Eu vou primeiro achar em litro por minuto, depois eu transformo. A massa molecular do oxigênio é 32 unidades. Certo? Então, eles têm velocidades de difusão diferentes, com certeza, de efusão, porque tem massas diferentes. Só que tem uma questão que vai ser fundamental para a gente resolver o problema. Como eles estão nas mesmas condições, o K dos dois é o mesmo. Aquela constante que depende da condição do gás é a mesma. Então, veja. O que a lei de Graham diz? Que V igual a K sobre a raiz quadrada da massa molar. Certo? Não. Primeiro, a bomba de hidrogênio, a gente só toma cuidado para não confundir termos. Por quê? Porque a bomba de hidrogênio ela se refere a um processo de fusão nuclear que não ocorre com a molécula necessariamente de H2, tá? É outra situação. A energia liberada é outro contexto. Tá? Aqui a gente está pensando no hidrogênio H2 como molécula. Para a bomba de hidrogênio, o que ela faz? Ela pega átomos de hidrogênio, na verdade, e funde os átomos, transformando ele num elemento mais pesado, que é um outro evento, tipo, de catastrófico, assim. Né? Tá? A gente vai falar de ponte de hidrogênio. A gente vai falar de bomba de hidrogênio
na parte de radioatividade, tá? Puta, essa parte eu adoro, né? Putz, enfim. Bom, então, ó, o que eu sei? Se V igual a K dividido pela raiz da massa molar, você concorda que K é igual a V, que é a velocidade de difusão, né? Vezes a raiz quadrada da massa molar? Tudo bem? Eu só estou manipulando a equação. Então eu vou escrever assim, ó. A constante do hidrogênio é igual à constante do oxigênio. Ou, em outras palavras, a velocidade de difusão do hidrogênio vezes a raiz quadrada da massa molar é igual à velocidade de difusão do oxigênio vezes a raiz quadrada da massa molar. Tá? Eu peguei a equação lá, da formulinha, pronta, e igualei os Ks. O que me fez igualar os Ks? As condições são as mesmas. Tá? Esse é o tipo de problema que cai, quando cai o assunto. Tá? Beleza? Ou quando o problema é no nível fácil, vamos dizer assim, porque esse não é um problema do nível fácil, né? Quando o problema é do nível fácil, ele te dá vários gases e pergunta qual vai mais rápido. Então você só tem que calcular as massas molares. Qual vai mais rápido, mais leve? Né? Aqui o problema é mais conta. Ô, gente, vocês percebem que dá para fazer um negócio aqui, ó? Quanto que dá a raiz quadrada de 2 dividido por raiz de 36? Sei lá quanto que dá isso. Dá 2 dividido por 36 dá 18. É 32, né? Não é 36. Ê, Danilo. De onde eu tirei esse 6 aqui? 32. 32. 2 dividido por 32 dá 16, não dá? Então, essa conta ela pode ser escrita assim, ó. V de H2 igual a VO2 vezes a raiz de 16. Que é 4. Então, terminando, né, já, ó. A velocidade do hidrogênio ela é 4 vezes maior que a do oxigênio. Tá? Isso era a parte difícil da questão. Porque agora tem uma outra parte que é conta, né? Porque ele quer o VO2, né? Então, a velocidade do O2 é igual a velocidade do hidrogênio dividido por 4. Né? Ó, aqui, ó. Passo 4 dividindo aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá? Dá 1,25. VO2 igual a 1,25 litro por minuto. Só que ele quer em litro por hora. Então eu vou multiplicar por 60, né? Eu vou multiplicar por 60. Eu vou pegar isso aqui vezes 60. Porque se em 1 minuto ele produz 1,25, em 60 minutos ele vai produzir 60 vezes mais, tá? Vezes 60. Dá 75. Se puderem conferir a conta para mim, por favor. Porque, pasmem, às vezes eu erro na calculadora também. Tá? Tá, beleza. Fechou. Ótimo. Tá aí. Tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é ir para a parte mais específica de pressão de misturas gasosas. Tudo que a gente está trabalhando até aqui parte da premissa de que dentro do sistema você tem apenas um gás, só um, substância pura. Não importa se o gás é molécula, se o gás é átomo, né, que nem gás nobre. O fato é que você tinha um gás só. Quando você mistura dois gases ou mais, surgem dois conceitos. Um conceito um pouco mais simples e um mais complicado. O conceito mais fácil da gente assimilar, por sorte, é o mais importante, que é o conceito de pressão parcial.
Por que esses conceitos são fundamentais? Porque lá na parte de equilíbrio, como já interpelaram aqui na sala, na aula, a gente vai ter situações em que você vai ter gases em equilíbrio químico. O que isso quer dizer basicamente? Os gases estão reagindo, mas a concentração deles é constante. Você fala, ué, mas como que isso pode? Depois a gente comenta isso. E ali, a ideia de pressão parcial vai ser importante para fazer conta, tá? Então, para a gente entender um pouco da coisa, eu vou mostrar para vocês aqui 2 desenhos. Esse aqui é um desenho que para você imaginar uma situação. Então, imagina que você tem um sistema formado por nitrogênio, oxigênio e argônio, tá? Esse sistema está acondicionado num ambiente, tá? Ele tem um volume e tem uma temperatura, tá? Como os gases têm essa tendência de sofrer difusão aí, que a gente acabou de discutir no item anterior, a gente sabe que você vai ter uma mistura homogênea ali. Então tá todo mundo ocupando um volume. Tá todo mundo numa temperatura. Só que a hipótese de Avogadro dizia que o volume do gás depende do número de moléculas, não da natureza delas. Então, o que acontece? Do ponto de vista de pressão, lá dentro eu tenho moléculas de nitrogênio, moléculas de O2 e átomos de argônio. Está todo mundo batendo na parede do recipiente. Portanto, eu tenho ali uma pressão do sistema, né? Essa pressão do sistema é a pressão devido aos gases que estão lá dentro. Não importa se eles estão misturados ou não. Até aqui, a gente trabalhava só com um gás. Agora, imagine uma outra situação. Imagina que você tenha o mesmo sistema. O que eu chamo de mesmo sistema? O mesmo volume e a mesma temperatura. Tudo bem? Só que agora você só tem um gás. Será que a pressão aqui seria igual aqui? O que vocês acham? Vamos discorrer sobre isso? Alguém poderia puxar aí a conversa? O que vocês podem falar sobre essas pressões aqui? São iguais? Não são? Quem é maior? Quem é menor? Por que você acha? Vamos lá. E aí? Manda bronca aí. Para te ajudar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar um norte aqui, ó. A pressão de um gás, pela 50ª vez, né? A gente vai passar a aula inteira trocando de coisa de lugar aqui. Chega uma hora e falar, pelo amor de Deus, esse PVNRT, não aguento mais. Só que é NRT sobre V. NRT sobre V. Certo? Agora, gente, a pressão depende do número de mols, da temperatura e do volume. Se eu estou mantendo o volume igual, ó, o volume é o mesmo. O volume é o mesmo. A temperatura é a mesma. O que a gente está trocando daqui para cá, gente? O número de mols. Se eu tiro o O2, o N2 e deixo só o argônio, essa pressão não tem como ser igual à pressão da mistura. Porque você essencialmente tirou moléculas, né? Se vocês lembrarem naquele simulador, quando eu trabalhei com mistura de gases, a mistura de gases ela vai exercer uma pressão como um todo. Mas se eu tiro um dos gases, a pressão cai. E a gente percebe isso pela conta, pelo número de mols. Então, essa pressão aqui, gente, ela se chama pressão parcial por quê? Porque ela é a pressão exercida por apenas um dos gases quando ele está nas condições da mistura. Ah, então, pera lá. Aqui a mistura tem uma pressão. Tá. Quando eu tiro todo mundo e deixo só um, eu tenho a pressão daquele gás na mistura. Tá? Então, eu vou definir pressão parcial assim, ó. É a pressão exercida
por um dos gases nas mesmas condições da mistura. Nas mesmas condições da mistura. O que eu chamo de mesmas condições da mistura? Mesma condição de volume, tem que estar no mesmo volume. Então, por exemplo, se a tua mistura está ocupando 100 litros, para você calcular a pressão parcial de um gás, você vai ter que fazer ele ocupar os mesmos 100 litros. Tá? E tem que ter a mesma temperatura. IT. Beleza? A gente vai fazer contas para descobrir algumas coisas. Tem algumas coisas na matemática que a gente consegue provar. Mas quando a gente prova, não fica tão impactante quando você faz a conta. Então, a gente vai tentar, para introduzir esse conceito, eu bolei um probleminha. É um problema bem simples, tá? Com números até bem fáceis de fazer conta. Tentei dar uma arredondada nos números, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor essa ideia de pressão parcial. Como é que eu guardava na minha cabeça? Eu falava assim, a pressão parcial de um gás é a pressão que ele exerceria se ele estivesse sozinho. Pronto. Entendem? Tira todo mundo dali, põe só o maluco. Aquela é a pressão parcial dele. Pressão parcial do gás é a pressão que ele exerceria se ele estivesse sozinho. Tá? Beleza? Bom, eu vou trocar aqui o slide. Para a gente trabalhar com uma questãozinha numérica. Olha só a história. Considere um recipiente de volume fixo, 12,3 litros, no qual estão encerrados os seguintes números de mols de gases. Então, eu tenho 2 mols de nitrogênio, 3 mols de oxigênio, 5 de argônio. Admitindo que a temperatura é de 27 graus e o R é 0,082, determine. Item A pressão do sistema. Bom, eu vou voltar um pouquinho no slide anterior para a gente tentar entender o seguinte. Ó. Quando eu vou calcular a pressão de uma mistura, não importa quem está lá dentro, mas importa quantos mols eu tenho. Então, o cálculo da pressão de uma mistura é o mesmo cálculo que você faz para um gás sozinho. Faz de conta que só tem uma galera só aqui, tá? Então, eu vou lá e faço assim, ó. A pressão da mistura é igual ao número de mols da mistura vezes R vezes T sobre V. Da mistura, né? E aqui da mistura. Tá? É bem importante colocar esse T da mistura, V da mistura, tá? Então fica P da mistura é igual a 10 vezes 0,082 vezes a temperatura da mistura. Aqui, cuidado, hein? Nós estamos trabalhando em Celsius. Não posso trabalhar em Celsius. Preciso trabalhar em Kelvin. Então, soma 273 e vem para 300 Kelvin. Tá? Tudo dividido por 12,3. Tá? Beleza? Bom, 0,082 vezes 300 dá 24,6. Tá? Essa conta aqui. Dividido por 12,3 dá 2. Vezes 10 dá 20. Eu acho que é isso aqui a conta, tá, gente? Acho que dá 20 atm. 20 atmosferas. Tá? Então, percebe que até aqui, na verdade, eu estou trabalhando com uma pressão de um sistema como um todo. Agora, olha a pergunta B. Eu coloquei essa pergunta de intrusa, porque, na verdade, é um assunto que a gente vai discutir lá na frente. Mas como ele é um assunto que não é, difícil, não há razão pela qual a gente não possa discutir agora. Fração molar, gente. Fração é uma forma que a matemática criou para você expressar partes de um todo. Quando você trabalha com misturas,
uma das maneiras de você expressar a composição é por fração. Fração. Então, a fração molar de um gás, vou colocar aqui o item B, vou colocar aqui em cima, item B. A gente costuma representar pela sigla FM, tá? Do gás. Fração molar. Ela nada mais é do que o número de mols do gás sobre o total. O N da mistura. Tá bom? O N da mistura. Tá, então, para o nosso sistema, eu tenho 3 gases. A fração molar do nitrogênio é 2 de um total de 10. Certo? A fração molar do oxigênio é 3 de um total de 10. E a fração molar do argônio é 5 de um total de 10. Então, aqui os valores. Tá? Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, eu sei que vocês sabem, mas isso é importante você lembrar. A soma das frações tem que dar 1, né? Tá? 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos, dá 10 décimos. Tá? O que eu acho mais relevante desse item? Ao calcular a fração, não sei se vocês percebem, você está estabelecendo aqui uma proporção. Ou melhor ainda, se quiser, você está estabelecendo aqui uma porcentagem de cada gás na mistura. E esse é o ponto crucial da história. Em misturas gasosas, você nem precisa saber quantos mols tem. Você precisa saber a proporção. Basta que você saiba a proporção que você trabalha com o sistema de qualquer jeito. Tá? Então, quando vocês ouvirem a expressão mistura gasosa no exercício, já fica ligado. Opa, preciso achar essa tal fração molar. A partir daqui, qual é a consequência? É o item C. Tá? Na verdade, verdadeira, 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 o item C é o que você vai receber de pergunta. O que eu fiz aqui foi o roteiro que você precisa usar. Então, o que você precisa saber para calcular a pressão parcial de um gás? Você precisa saber a pressão total e a fração molar. Tá? Agora, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Item C. Opa, deixa eu trocar aqui de cor, senão fica meio zoado. Ó, item C. Gente, se eu quero a pressão de um gás, vê se você concorda. A pressão parcial de a pressão parcial, o pessoal costuma usar P minúsculo, tá? Usa Pzinho minúsculo assim, ó. Aquele Pzinho assim, ó. Tá? A pressão de um gás é N, só que agora só do gás, vezes R, vezes T, dividido pelo volume. Só que tem um detalhe, né? Para você calcular a pressão do gás, ele precisa estar com a temperatura da mistura e com o volume da mistura. Tudo bem? Eu não vou fazer essa conta. Eu vou fazer uma outra coisa. Porque você não vai precisar perder tempo fazendo essa conta depois que eu for fazer agora. Eu vou fazer um negócio aqui, quer ver? Ó? Tá vendo essa conta aqui? P do gás é tananana, e P da mistura é tananana. Eu vou pegar uma conta e dividir pela outra. Para descobrir um negócio. Olha só. Eu vou escrever assim, ó. Vou fazer de outra cor, vai. P do gás dividido pelo Pzão da mistura é igual a... Taca aqui uma conta de divisão. Agora eu vou pegar essa parte aqui de cima, ó, e colocar aqui. Então vai ficar assim, ó. N gás vezes R vezes T da mistura vezes não, sobre V da mistura. E no lugar do P da mistura, eu coloco N da mistura vezes R vezes T dividido por V.
Tá aí. Vocês percebem o que vai acontecer aqui, gente? Ó, eu vou cancelar um monte de coisa. Eu vou cancelar o R. Eu vou cancelar a temperatura, porque é da mistura. É todo mundo na mesma temperatura, né? E o volume. O que a gente consegue provar é o seguinte, que a pressão de um gás dividido pela pressão da mistura é igual ao número de mols do gás sobre o número de mols da mistura, tá? E aí você vai guardar isso que eu vou te contar agora. Você sabe de onde veio, e aí você vai guardar o seguinte, ó. Isso aqui não é a fração molar? Isso aqui é a fração molar. Então, com isso, o que a gente prova? Que a pressão de um dos gases da mistura é igual. Aí eu vou passar essa pressão aqui lá para cima. Então vai ficar assim, ó. Vai ser a pressão total multiplicado pela fração molar. Como é que eu posso traduzir essa frase com uma linguagem mais simples? Eu posso pensar assim, vê se você concorda comigo. A pressão de um gás é proporcional à sua porcentagem lá dentro. Ou seja, se você tem uma mistura como essa, veja, 50% da mistura é argônio. Então você pode afirmar categoricamente que a pressão do argônio é 50% da pressão total. Ah, Dan, peraí. Então, a pressão total vale 10? Vale. Então, olha o que eu vou escrever, ó. 10 não, vale 20, né? Perdão. A pressão do argônio, ela é 0,5 de 20. Metade da pressão é o argônio. Quer dizer, se você tirasse todo mundo dali e deixasse só o argônio, a pressão caía de 20 para 10. Puf, cai. Porque você tirou metade das moléculas, deixa só metade que é o argônio. Consegue fazer essa analogia, gente? É importante que você tente fazer esse pensamento sem fazer as contas, porque a questão não precisa ter conta. O cara falou, olha, eu tinha uma mistura gasosa, e retirando um gás, a pressão caiu 0,2 P. Você entende? O cara pode jogar com esse tipo de coisa. Bom, aí as outras pressões, pressão parcial do O2. A fração molar do O2 é 30%, né? Então é 0,3 vezes 20, que dá 6. Então, quer dizer, se você tirasse só o oxigênio, a pressão caía 6. Puf, ela ia de 20 para 14. Tá? Se eu tirasse o argônio, a pressão ia de 20 para 10. Pá, cai metade. E a pressão parcial do nitrogênio é os outros 20%, né? Que faltam para inteirar. Tá bom? E aí a gente tem um desfecho, né, para isso. Que se a soma das partes me dá o todo, a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total. A soma de P do hidrogênio, do nitrogênio. E é essa pressão, viu, Jade, querida, que vai no Kp. É essa aqui. Por quê? Porque a pressão é proporcional à concentração. Na aula de constante, viu, a gente vai deduzir aquela formulinha que relaciona o Kc e o Kp. Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Tá? Beleza. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo não tá, né? Bom, qual é a boa notícia? Essa era a parte fácil de entender. Meu Deus. Meu Deus. Agora, o outro conceito é pior. Eu acho pior. Eu tô falando por mim, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu tô falando por mim. Eu percebia nitidamente que eu tinha muito mais dificuldade de entender o que eu vou contar para vocês agora do que esse. Porque a ideia de pressão você consegue usar naquela frase, né? É a pressão que o gás exerceria se ele estivesse sozinho lá dentro. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta
que é a pergunta derradeira, na verdade, da aula, tá? Está acabando já. Espera aí. Pronto. Pronto. Agora a história é a seguinte. Vamos começar tudo de novo. Era uma vez uma mistura formada por O2, N2 e argônio. Essa mistura tem uma pressão, que a gente já sabe calcular, ela ocupa um volume e está numa temperatura. Tá bom? Beleza. Agora imagine uma outra mistura, um outro sistema, perdão. Esse outro sistema tem só o argônio. Mas imagina que esse argônio está com a mesma temperatura da mistura e está com a mesma pressão da mistura. Se você pegar só um gás e colocar ele nas condições da mistura, pressão e temperatura, ele vai ter um volume. Esse volume se chama volume parcial. É o volume que o gás ocuparia se ele estivesse com a pressão e a temperatura da mistura. Tá? Eu vou escrever isso aqui, ó. O volume parcial é o volume que o gás ocuparia Opa. Eu estava pensando, eu escrevi ocuparia, então eu estava pensando no caso. Ocuparia caso, aí virou ocuparica. Ocuparia caso estivesse nas condições de pressão e temperatura da mistura. Condições de pressão e temperatura da mistura. Tá? Eu vou fazer um desenho para tentar ilustrar um pouco melhor isso. Para o volume parcial fazer sentido na tua cabeça, você não pode pensar em nenhum recipiente de volume rígido, tá? Porque se você pensar num volume de recipiente que tenha volume fixo, você acaba matando o conceito de volume parcial. Você tem que imaginar o seguinte, ó. Imagina um balão que tem uma mistura. Esse balão, ele tem um volume. E ele está numa pressão e temperatura. Tá? Agora imaginem que você pegue um outro balão e coloque nesse balão apenas um componente da mistura. Só um componente. E o balão esteja na mesma pressão e na mesma temperatura. Esse volume do balão certamente não é igual ao da mistura. Certamente não é, ele é menor. Porque você tem só um componente naquela condição. Esse é o volume parcial do gás. Esse é o volume parcial do gás. Tá? Pesadinho, né? Qual a parte boa da história? Você não vai fazer mais a conta que a gente fez para a pressão. Não. O que a gente concluiu depois de fazer a conta, né? Olha, a pressão parcial é proporcional à porcentagem. Com o volume vai ser a mesma coisa. Com o volume vai ser a mesma coisa. Então vocês vão ver que a resolução desse tópico ela é mais rápida, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz com a pressão para volume, tá? Tudo bem? Se quiserem tirar print. Olha só.
mesma coisa, tá? Só que a gente mudou os dados porque você está calculando o volume parcial. Então ele fala assim, ó. Considere um balão de borracha no qual estão encerrados os números de mols de gases. Então já vamos colocar aqui as frações molares, né? Ó. Fração molar aqui 0,2 ou 20%. Oxigênio, fração molar 0,3 ou 30%. 5 mols de argônio, fração molar 0,5 ou 50%. Tá. Do mesmo jeito que para calcular a pressão parcial, você precisava da pressão total, com o volume é a mesma coisa. Então, ó, item A, qual é o volume do sistema? Quer dizer, se eu colocar todo mundo lá dentro, quanto é o volume do balão? Bom, o volume da mistura é igual a número de mols vezes R vezes T dividido pela pressão. Aqui eu estou isolando da equação de Clapeyron, eu estou isolando o volume. Tá? Então, o volume da mistura é igual a 10, número de mols, vezes 0,082, vezes a temperatura 300, dividido pela pressão, que é 10. Então, o volume do balão, com todo mundo junto, que cancela, ó, vai dar 24,6. Tá aqui. Esse é o volume do balão. Então, imagina lá um balão que está escrito aqui assim, ó, mistura, numa pressão e numa temperatura. Esse cara tem 24,6 litros, ok? Porque lá dentro tem 10 mols. Agora, olha o item B. Calcule o volume parcial dos gases. Bom, o volume parcial do gás é o volume que o gás ocuparia se ele estivesse na bexiga sozinho, com a mesma pressão e temperatura. Então, o que eu vou pensar? Imagina um balão que está com a mesma pressão e a mesma temperatura, só que ele tem só nitrogênio. Nitrogênio é 20% das moléculas de gás ali dentro. Então, gente, o volume, o próprio Avogadro falava, né? Se os volumes são iguais, eu tenho o mesmo número de molécula. Agora, se o volume se eu tenho só 20% das moléculas na mesma pressão e na mesma temperatura, o volume desse balão tem que ser 20% disso aqui, ó. Então eu vou dizer que esse balãozinho, então o volume parcial de nitrogênio seria 20% de 24,6. Tá? Que dá 2,46, 4,92. Vamos ver aí. Qualquer coisa vocês metem aí, eu chamo o VAR. Tá? Agora eu vou calcular o outro. Aí, se para os outros é a mesma coisa, né? Vamos calcular agora para o argônio. Imagina o balãozinho só com argônio. 50% das moléculas estão nesse balão, em relação ao branco, né? Você está sempre comparando com o branco, tá? Ela está numa pressão P e numa temperatura T. Então, o volume desse argônio tem que ser metade do volume do balão todo grandão, de 24,6. Tá? Ou seja, né, o raciocínio que a gente estava usando para pressão, eu estou usando de novo para o volume parcial. Tá? Dá 12,3 litros. Então, quer dizer, 20% das moléculas ocupa 20% do volume. 50% das moléculas ocupa 50% do volume. E, para finalizar, o volume parcial de O2 tem que ser 30%, né? Que é o restante de 12,3. Desculpa.
de 24,6, perdão. Ah, essa eu tô com preguiça de fazer de cabeça. 7,38, que é o que falta pro volume total, né? Podia também ter feito assim. Tá bom? Olha lá. E aqui, gente, só para destacar, né? Também fica provado que os volumes parciais juntos equivalem ao volume da mistura. Faz sentido, né? Quer dizer, se aqui só tem 20%, se aqui tem mais 30%, se aqui tem 50%, se eu pegasse o tamanho desse balão com o tamanho desse balão e o tamanho desse outro balão, os 3 balões juntos têm que dar exatamente o balão da mistura. Tá bom? Beleza? Essas são os volumes parciais. Aquele minuto de silêncio, né? Porque foi muita coisa.